Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula Conhecendo a Tabela Periódica. Bom, nessa aula nós temos 3 objetivos: conhecer a história da tabela periódica, aprender como a tabela periódica está organizada e entender as propriedades periódicas. Então, como surgiu a tabela periódica? A origem da tabela periódica ocorreu por volta do ano de 1829, quando os químicos da época decidiram propor uma forma de organização dos elementos químicos que eles já conheciam. Então, no início do século, os químicos possuíam conhecimento sobre diversas características, como densidade, massa atômica, reatividade, ponto de fusão e ebulição e estados físicos de 30 elementos químicos. Esses conhecimentos serviram de ponto de partida para dar origem à tabela periódica. Então agora a gente vai assistir um vídeo que vai falar um pouco sobre a história da tabela periódica e quais foram as principais personalidades que participaram desse processo. É importante sabermos que alguns elementos químicos são conhecidos desde a antiguidade. Por exemplo, cobre, ouro, chumbo, estanho, mercúrio, prata. Com o desenvolvimento científico, começaram a existir descobertas de novos elementos. O fósforo foi o primeiro elemento descoberto cientificamente. Brand descobriu o elemento químico fósforo em 1669, ao destilar uma mistura de ureia e areia na procura da pedra filosofal, a qual supostamente transformaria qualquer metal em que encostasse em ouro. Para que você entenda a necessidade de organização e o desenvolvimento histórico da tabela periódica, eu quero que você pense o seguinte: imagine que você tenha 4 livros. Será que existe a necessidade de alguma metodologia sofisticada para organizá-los? É claro que não. A hora que você quiser, você encontra o livro que você desejar. Porém, imagine agora que você tem uma biblioteca como mostrado na figura. Será que você encontra qualquer livro no momento que você quiser, se não existir uma metodologia de organização? Então é importante que você perceba, à medida que vários elementos começaram a ser descobertos, começou a existir a necessidade de desenvolvimento de alguma técnica de organização desses elementos. O primeiro critério de organização foi a divisão dos elementos como metais ou não metais, de acordo com suas propriedades e características. Antes de avançarmos nessa aula, eu quero fazer um comentário a respeito do século XIX, o século da eletricidade. Veja, o século XIX ficou marcado na ciência pelos grandes avanços nas pesquisas dos fenômenos elétricos. Esses avanços possibilitaram a descoberta de um grande número de elementos químicos. De cerca de 30 elementos conhecidos ao final do século XVIII, houve um salto para mais de 80 elementos químicos conhecidos ao final do século XIX. Uma das consequências foi o aumento da necessidade de organização desses elementos. Vamos falar das primeiras ideias de organização. Tríades de Dobereiner, 1829. Os elementos com propriedades semelhantes foram agrupados de 3 em 3, de forma que a massa do elemento central da tríade é aproximadamente a média aritmética das massas dos elementos externos. Veja no exemplo. A massa do sódio, 23, é igual à massa do lítio, 7, mais a massa do potássio, 39, dividido por 2. Em 1862, um francês criou o parafuso telúrico de Champ-Courtois. Ele imaginou um cilindro dividido em 16 colunas, sobre a superfície do qual descia uma linha em espiral. Nessa linha, os elementos foram colocados em ordem crescente de massas atômicas. Elementos com propriedades semelhantes ficavam alinhados verticalmente. Veja na animação. Um cilindro com 16 colunas, uma linha em espiral desce e os elementos são colocados sobre essa linha em ordem crescente de massas atômicas. Planificando esse cilindro, percebemos que a ordem crescente de massas atômicas faz com que elementos com propriedades semelhantes estejam alinhados verticalmente. Algum tempo depois, surgiu a Lei das Oitavas, de Newlands. Ele idealizou a classificação dos elementos pela ordem crescente de massas atômicas, em grupos de 7 e dispostos lado a lado. Logo percebeu que as propriedades químicas eram semelhantes ao primeiro e oitavo, segundo e nono, terceiro e décimo, e assim sucessivamente.
a contar da esquerda para a direita e a definiu como sendo a lei das oitavas musicais, pois guardavam a mesma harmonia que as notas musicais. Bem, chegamos em Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1869. Agora, as informações mudam de nível. Eu vou ser bem direto. O que você tem que saber a respeito de Mendeleev? Primeiro, o que ele fez. Segundo, como ele fez. Terceiro, por que ele é considerado o pai da tabela periódica? Diz a história que Mendeleev era viciado em jogo de paciência, aquele jogo com as cartas de um baralho que você tem que sair agrupando de forma organizada. Então Mendeleev listou os elementos e suas propriedades em cartões individuais e tentou organizá-los de diferentes formas à procura de padrões de comportamento. Ele percebeu que, organizando os elementos em função das massas de seus átomos, massas atômicas, determinadas propriedades se repetiam diversas vezes. Com base nisso, podemos responder as duas primeiras perguntas. O que ele fez? Primeiro cientista a organizar todos os elementos conhecidos na época, cerca de 63 elementos. Como ele fez? Organizou os elementos em ordem crescente de massas atômicas. Agora, para responder a terceira pergunta, por que Mendeleev é considerado o pai da tabela periódica atual, eu tenho que falar de um outro cientista, um alemão chamado Lothar Meyer. Veja, na mesma época de Mendeleev, Meyer fez um trabalho similar ao feito por Mendeleev. Só que, na tabela de Mendeleev, existiam alguns espaços em branco, elementos que não eram conhecidos. Mendeleev disse que eles seriam descobertos, e quando fossem descobertos, teriam densidade X, ponto de fusão Y, ponto de ebulição Z. É claro que o pessoal meio que tirou onda da proposta de Mendeleev. Só que 15 anos depois, esses elementos começaram a ser descobertos. E quando foram, as propriedades foram sendo confirmadas. Então, Mendeleev fez previsões a respeito da descoberta de elementos não conhecidos na época, assim como de suas propriedades. E essa genialidade de seu trabalho fez com que ele fosse reconhecido como o pai da tabela periódica atual. Para concluirmos essa aula, temos que falar de Henry Moseley, em 1914. Ele determinou que as propriedades de cada elemento são determinadas pelo número de prótons, ou seja, pelo número atômico. Ele é considerado o descobridor do número atômico. Com base nessa constatação, foi proposta a tabela periódica atual, na qual os elementos estão dispostos em ordem crescente de números atômicos. Originam os períodos na horizontal, em linhas, e originam as famílias, ou os grupos, na vertical, em colunas. Então a lei periódica atual é: os elementos na tabela periódica estão organizados em ordem crescente de números atômicos. Bom, como a gente acabou de ver no vídeo, em 1829 nós tivemos as leis periódicas ou as tríades. Em 62 nós tivemos o parafuso telúrico. Em 65, a lei das oitavas. Em 69, nós tivemos a tabela periódica de Mendeleev. E em 1913, a tabela periódica de Moseley, que é a tabela atual que nós usamos. E para a gente entender como está estruturada a tabela periódica, nós vamos começar pelo elemento químico, que cada quadradinho da tabela periódica representa os dados referentes a determinado elemento químico, como símbolo, massa atômica, número atômico, nome do elemento e elétrons na última camada, que seja sua distribuição eletrônica. Nesse caso, a gente utilizou o ferro para a gente representar cada uma desses dados. No caso do ferro, a sua simbologia é dada por uma letra maiúscula e uma letra minúscula, o F e o E. A maioria dos elementos químicos possuem duas letras para formar sua simbologia, mas nem todos, como carbono, nitrogênio e oxigênio, possuem só uma letra. Então, nesse caso, a primeira sempre vai ser maiúscula e a segunda minúscula. Se tiver só uma, essa só uma vai ser maiúscula. Bom, e a gente tem aí o número atômico no canto superior esquerdo, a distribuição eletrônica no canto superior direito e o nome e a massa atômica no canto inferior esquerdo. Lembrando que nem toda a tabela periódica vai se organizar dessa forma. Algumas nem vão ter distribuição eletrônica e esses dados também podem variar conforme a tabela periódica que você pegar para utilizar. As informações podem estar dispersas de uma outra forma, de um outro tipo de organização. A classificação periódica dos elementos químicos.
Na tabela periódica, os elementos químicos são organizados de maneira crescente em relação ao seu número atômico, e sua estrutura vai dividir-se em linhas e colunas. Os períodos e as linhas são denominados de períodos. Neles, os elementos químicos estão em ordem crescente, seu número atômico, como a gente acabou de ver. O número da ordem de cada período indica os níveis energéticos ou camadas eletrônicas do elemento. Já os grupos ou famílias. As colunas verticais são os grupos, também conhecidos como famílias, nas quais os elementos estão reunidos segundo suas propriedades químicas. Esses grupos vão de 1 a 18. Períodos ou linhas. Como a gente já viu, eles estão em ordem crescente de número atômico. O número da ordem de cada período indica os níveis energéticos ou camadas eletrônicas do elemento. Na tabela periódica, nós temos 7 períodos, ou seja, cada linha da tabela periódica vai ter determinados elementos. Na primeira linha, nós temos 2 elementos, ou seja, o hidrogênio, que está na primeira linha, no primeiro período, vai ter apenas uma camada eletrônica, e assim sucessivamente entre as 7 camadas. Grupos ou famílias. As colunas verticais são denominadas de famílias. A tabela apresenta 18 colunas, também formam apenas 16, divididas em 8 do tipo A e 8 do tipo B. Isso é referente à nomenclatura antiga. Então, a gente tem, dentro dos grupos e famílias, 2 grandes grupos, os elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos representativos, em sua grande maioria, eles são denominados por um nome em comum para todos os elementos de um grupo. Ou seja, a família 1 é chamada de metais alcalinos, família 2, metais alcalinos terrosos, família 13, família do boro, família 14, família do carbono, família 15, família do nitrogênio, família 16 dos calcogênios, 17 dos halogênios e 18 dos gases nobres. Já os elementos de transição não possuem essa nomenclatura em comum para todos os elementos de uma determinada coluna. Então, a gente cita todos os elementos participantes daquela coluna. Família 13, cobre, prata, ouro, etc. Com exceção da série dos lantanídeos e dos actinídeos. Os elementos representativos. As famílias A, isto é, 1, 2, 13 e 18, são elementos representativos, que são os mais usados no ensino médio. Os elementos pertencentes a essas famílias possuem os elétrons mais energéticos nos subníveis S ou P, enquanto os elementos de transição situam-se nos subníveis D ou F incompletos, conforme a gente vai estudar nas próximas aulas. Os elementos de transição são aqueles que se localizam centralmente na tabela periódica. Segundo a notação mais antiga, as famílias desses elementos eram chamadas de grupo B. A notação atual classifica essas famílias pelos números de 3 a 12. E todos os elementos de transição são metais, mas eles se dividem em 2 tipos, transição interna e transição externa. Isso ocorre por uma convenção, ou seja, se os elementos da transição externa estivessem dentro da tabela periódica, ela seria muito grande, então a gente não conseguiria ter uma boa visualização. Então, convencionou-se deixá-los fora da tabela periódica, na forma externa, mas eles participam da terceira coluna. As propriedades periódicas. As principais propriedades periódicas químicas dos elementos são o seu raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade e eletroafinidade. Então, por primeiro tópico, nós vamos falar sobre o raio atômico. Na tabela periódica, o raio atômico ele aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita. 2. Energia potencial ou energia de ionização. É a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. Esse elétron é sempre retirado da última camada eletrônica, que é a mais externa e conhecida como camada de valência. Quanto maior o raio atômico, mais afastados do núcleo os elétrons da camada de valência estarão. A força de atração entre eles será menor e, consequentemente, menor será a energia necessária para retirar esses elétrons e vice-versa. Por isso, a energia de ionização dos elementos químicos na tabela periódica aumenta no sentido contrário ao aumento do raio atômico, isso é,
de baixo para cima e da esquerda para a direita. A eletronegatividade representa a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação covalente em uma molécula isolada. Os valores da eletronegatividade dos elementos foram determinados pela escala de Pauling. Então, foi observado que, conforme o raio aumentava, menor era a atração do núcleo pelos elétrons compartilhados na camada de valência. Por isso, a eletronegatividade também aumenta no sentido contrário ao aumento do raio atômico, sendo que varia na tabela periódica de baixo para cima e da esquerda para a direita. A eletropositividade é a capacidade que o átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos, em comparação a outro átomo, na formação de uma substância composta. Visto que é o contrário da eletronegatividade, a sua ordem crescente na tabela periódica também será o contrário da mostrada para a eletronegatividade, ou seja, será de cima para baixo e da direita para a esquerda. A eletroafinidade ou afinidade eletrônica corresponde à energia liberada por um átomo no estado gasoso, quando ele captura um elétron, e ocorre da esquerda para a direita, de baixo para cima. Resumindo, a energia de ionização, eletronegatividade e eletroafinidade crescem no mesmo sentido, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Já o raio atômico e a eletropositividade crescem de cima para baixo e da esquerda para a direita. Bom, essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado. Até o próximo encontro.